Bem-vindo ao canal Vivendo e Aprendendo. Esse canal aqui me foi concedido por Deus com o propósito de espalhar a palavra do Pai. Eu estaria compartilhando com vocês conteúdo de uma Bíblia de estudo. Estaria começando por Mateus, começando pelo capítulo 1, que fala sobre a genealogia de Cristo, Jesus Cristo. É bem semelhante a Gênesis, o comecinho. Então, se vocês quiserem colocar no 2.0 aí, recomendo, hein? Que aqui vai demorar um pouquinho. Mas vou começar a ler aqui. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, e Perez e a Zeré. E Perez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nação. E Nação gerou a Salmão. E Salmão gerou de Rabi a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Assá. E Assá gerou a Josafá. E a Josafá gerou a Joroão. E Joroão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Aliquim. E Aliquim gerou a Zoar. E Azor gerou a Sadoc. E Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Elisar. E Elisar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Eu estarei lendo o conteúdo aqui compartilhado nas anotações da Bíblia de Estudo, que é bem interessante. Fala assim, igualzinho o começo que eu tinha dito aqui. Livro da geração. A genealogia de Cristo começa com uma declaração semelhante às várias divisões do livro de Gênesis, o que aponta para a unidade das Escrituras. Jesus Cristo é o título mais usado para o Salvador. Jesus é o seu nome terreno, que significa Salvador. Christus é a tradução grega de Messias ou ungido. Tecnicamente, Jesus, o Cristo, filho de Davi. Ao tratar a genealogia de Jesus até o rei Davi, por meio da linhagem dos reis davídicos, Mateus conecta Jesus com sua herança real. Aqui, a genealogia é a de José, o pai legal de Jesus, enquanto a genealogia de Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao 38, é a de Maria, sua verdadeira ascendente, mostrando sua linhagem até Davi. O propósito do autor é mostrar que as promessas messiânicas feitas à linhagem de Davi são cumpridas em Jesus, filho de Abraão. Ele também é o cumprimento das promessas da aliança a Abraão, o antepassado dos judeus.
Gênesis capítulo 12, versículo 3, capítulo 13, versículo 15, capítulo 22, versículo 18. Como Mateus está escrevendo principalmente para leitores judeus, ele, por óbvio, começa enfatizando a ascendência judaica de Jesus, Judá, cuja forma grega é Judas, é o pai da tribo homônima. A promessa de Jacó era que a liderança das 12 tribos viria de Judá. Gênesis capítulo 49, 3 ao 12. Tamar, Rabi, Ruth e mulher de Urias, 4 mulheres de qualificações questionáveis, entre aspas, aparecem nessa genealogia. Além de Maria, a Virgem Mãe de Jesus, não era costume listar os nomes das mulheres em uma genealogia. Portanto, a inclusão desses nomes pelo autor deve ter sido intencional. Tamar era mãe de 2 filhos ilegítimos, Perez e Zerá, com seu sogro, Judá. Rabi foi a prostituta convertida de Jericó e mãe de Boaz. Ruth, a esposa de Boaz, era uma estrangeira piedosa, moabita. A mulher de Urias não é outra senão Batseba, cujo adultério com Davi é infame. No entanto, mais tarde, ela se tornaria esposa legítima de Davi e mãe de Salomão. Aí aqui, Isaías, capítulo 6, versículo 1, também é referido como Azarias. Falava antes Uzias, que cita aqui no capítulo 1, no versículo 9 e 10, falava sobre Uzias, que também é referido como Azarias. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 21. 3 gerações são omitidas nesse ponto. Mateus omite os nomes de Acasias, Joás e Amazias, e depois omite Joaquim após o nome de Josias. As omissões são, sem dúvida, um sinal do encurtamento arbitrário da lista para resultar em 3 grupos de 14. Jeconias também é chamado de Joaquim, segundo os Reis, capítulo 24, 8. Econias, Jeremias, capítulo 22, 24. E foi amaldiçoado por não ter nenhum descendente no trono de Davi, de acordo com Jeremias 22, versículo 30. Observe que Jesus não é um descendente natural dele. Ele foi reconhecido pelos judeus do exílio como seu último rei legítimo. A expressão deportação para a Babilônia refere-se aos 70 anos de cativeiro dos judeus na Babilônia, durante os dias do profeta Daniel. José, marido de Maria, o texto cuidadosamente evita dar a impressão de que José era o pai natural de Jesus, como marido de Maria. Ele era o pai legal de Jesus e aquele por meio de quem Jesus tinha direito ao trono de Davi. Toda a ênfase do texto reforça a doutrina do nascimento virginal de Cristo. 14 gerações é o agrupamento literário usado por Mateus para enfatizar os 3 principais períodos da história nacional de Israel: teocracia, monarquia e hierarquia. Aí fala um pouco mais do perfil aqui de José. Marido de Maria, era legalmente, mas não fisicamente, o pai de Jesus. Versículo 18 ou 25 fala isso, não cheguei no 25 ainda. Embora fosse carpinteiro em Nazaré, ele era herdeiro legal do rei Davi. Ele era um homem justo e temente a Deus, que cumpriu fielmente os mandamentos de Deus em relação a Maria e ao nascimento de Jesus. José é mencionado nas Escrituras apenas nos Evangelhos e apenas em relação à infância de Jesus Cristo. O silêncio posterior das Escrituras 12, capítulo 12,
46, versículo 46, Lucas capítulo 8, versículo 19 e João capítulo 19, versículo 26, 27. Sugere que José morreu antes do tempo do ministério público de Cristo. Primeira referência, Mateus capítulo 1, 16. Principais referências, Mateus 1 e Lucas 2. Maria, a mãe de Jesus, era uma jovem piedosa, Lucas 1, 28. Mas não sem pecado, original ou real, pois ela mesma se refere à sua própria necessidade de um Salvador. Ela estava noiva, um costume judaico legalmente equivalente ao casamento, com José de Nazaré. Durante esse tempo, o Espírito Santo fez com que ela concebesse Jesus de forma sobrenatural, independente de qualquer paternidade humana. Versículo 18, 20 e 23. Lucas 1, 31 ao 35. E ela permaneceu virgem até depois do nascimento de Jesus. Maria provavelmente cresceu em Nazaré, após seu casamento formal com José e o nascimento de Jesus. Ela viveu em Belém durante cerca de 2 anos, passou um curto período no Egito e depois criou sua família em Nazaré. Capítulo 13, versículo 54. E Lucas, capítulo 2, versículo 51. Exceto pelas narrativas do nascimento, Maria raramente é mencionada nas Escrituras. Mesmo nos Evangelhos, ela é mencionada pela última vez pouco antes do dia de Pentecoste, em Atos 1, 14. Primeira referência, Mateus 1, 16. Principal referência, Lucas 1, 2. Eu não sei muito bem se isso daqui ficou confuso, mas se ficou confuso, deixem aí nos comentários, que como se diz, né? O próprio canal é vivendo e aprendendo. Eu mesmo não sei muito de YouTube. Eu espero que vocês deem alguma dica para eu melhorar um pouco. Agora vamos para outro título, né? Que agora fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aí vamos de novo aqui. Começa no capítulo 1, versículo 18, que é desse título aqui, Nascimento de Jesus Cristo, que fala aqui: despojada. Significa que Maria já estava ligada a José ou era sua noiva. Embora eles não fossem realmente casados, entre os judeus, os votos de casamento eram feitos no noivado, era exigido um divórcio legal para rompê-los. Em geral, o costume da época exigia um intervalo de 1 ano de noivado antes que a noiva pudesse realmente residir na casa de seu marido e consumar a união. Nesse intervalo, Maria achou-se ter concebido
sua gravidez naturalmente teria sido considerada o resultado de uma união ilegítima de adultério, uma circunstância punível com a morte. Aí fala aqui, cita Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 e 24. Do Espírito Santo é a explicação bíblica para a concepção milagrosa de Cristo. Aí fala aqui, aí cita aqui, no capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz: Então José, seu marido, sendo justo, decidiu divorciar-se de Maria em particular, privadamente. Mas enquanto refletia sobre o que deveria fazer, o anjo do Senhor falou com ele em sonho. O anjo é literalmente um anjo. Deixá-la significa... Aí também explica aqui que a palavra deixá-la significa divorciar-se dela. O noivado judaico tinha de ser legalmente rompido. A atitude de misericórdia de José oferece um vislumbre da sua verdadeira natureza como homem. Também diz aqui: E chamarás o seu nome Jesus. O nome do menino Jesus significa Jeová salva. Isso remete para o propósito da vinda de Cristo ao mundo. Salvar os pecadores, inserida logo no início do Novo Testamento. Essa declaração torna-se o conceito fundamental do Evangelho. Jesus, por seu próprio nome e por sua natureza, é o Salvador. Para que se cumprisse esse segmento de frase, informa a inevitabilidade do cumprimento das palavras do profeta, bem como o fato de que Mateus viu a declaração de Isaías como predicativamente cumprida no nascimento de Cristo. Aí no capítulo 1, versículo 23 e 25, que falava, né? A denominação uma virgem relaciona Maria, a mãe de Jesus. A predição encontra em Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Mateus usou a palavra grega partenos para traduzir a palavra hebraica amal. Eu não sei falar hebraico. Seu uso contextual de cumprir certamente é um indicativo de sua compreensão da passagem de Isaías como portadora de um elemento definitivamente profético. A citação de Isaías 7,14 segue a tradução da Septuaginta, em que partenos também é usada para traduzir hebraico amal. Não há dúvida de que o termo grego parteno deve ser sempre traduzido por virgem. O hebraico amal é o termo mais exato e preciso para virgem, de forma empregada no Antigo Testamento. Portanto, Mateus está correto ao citar Isaías 7,14 como sendo cumprido no nascimento virginal de Cristo. Emanuel, que traduzido é Deus conosco, esse é o título que descreve a divindade da pessoa do Filho de Deus, e não um nome que realmente fosse usado por ele. Significa que Deus habitará entre o seu povo, o que aconteceu na pessoa de Cristo. Eu terminando aqui o capítulo 1, achei bem interessante essa Bíblia de estudo, apesar que a tradução dela não é muito fluida de entender, não é muito simples de entender, mas os comentários aqui embaixo é uma curiosidade bastante interessante de se explorar. Como eu mesmo disse, eu não entendo muito disso daqui, aí se tiver algo que eu tenho que melhorar, acredito que eu tenho que melhorar bastante, mas como que é o começo, né? Estarei aqui todo dia, vou postar um vídeo pela orientação do Espírito Santo, e até mais no canal Vivendo e Aprendendo.